Bom dia, pessoal. Olha só, nesse vídeo tutorial de hoje, nós estaremos trabalhando nesse televisor que a gente colocou em banca. É um televisor de plasma da LG. Esse modelo desse televisor é 50PJ350, onde fica a luz do standby piscando e ela não liga, não gera a imagem. E a gente vai estar então abrindo o televisor e fazendo alguns testes para identificar a placa com defeito. Então nesse vídeo, para não ficar um vídeo muito grande, a gente vai estar fazendo um vídeo mais curto, mais pequeno, mais objetivo, que é para ser colocado no canal rapidamente. O que acontece? A gente vai começar a trabalhar em televisor de plasma, cada um que a gente pegar, fazendo tipos de procedimentos diferentes. Por quê? Porque quando você abre um televisor de plasma, você vai ter que estar sabendo os primeiros testes que você tem que fazer, exatamente para poder saber em que estágio que está esse problema. Se é no estágio da Z-SUS, Y-SUS, placa controladora, drive de coluna, buffer ou placa principal, ok? Então eu vou estar nesse vídeo fazendo esse teste de você estar identificando um determinado problema, os pontos que você vai estar medindo para identificar o problema, aonde que é. Assim como eu vou estar identificando o problema, pode ser na placa principal, pode ser na Y, na Z, na controladora, qualquer uma que for, eu vou estar mostrando o procedimento de fazer geral o orçamento, de modos que vocês vão saber identificar a placa que tem problema. Posteriormente a saber a placa que tem problema, aí vocês vão estar olhando num outro vídeo o conserto da placa, né, tal que eu vou estar falando. Digamos que tivesse fazer um problema, eu vou fazer um conserto na TV de plasma, onde essa TV tem um problema na fonte. Vamos trabalhar nesse vídeo procurando o defeito e resolvendo o problema da fonte, ou da YZ, ou da Z-SUS, ou da controladora, ou da placa principal. Então, para ficar vídeos menores, mais bem entendido, para não ficar uma coisa do início ao fim, um monte de coisa que o cara não consegue aprender nada. Lembrando que os nossos cursos, os nossos tutoriais que a gente mostra, é para aquela pessoa que está aprendendo eletrônica, está entrando na área e ela quer uma orientação de modos que muitas vezes ela mora no interior, em cidades que não tem onde fazer um curso prático, e ela está lá com um monte de TV com problema e não tem na internet alguém que pense nela, faça um vídeo para ela. Esse é o nosso objetivo. Vamos dar uma pausadinha. O que não é importante eu não vou estar mostrando. Tipo, agora eu vou largar todos os parafusos, vou abrir ela e retornaremos já para fazer a análise, para identificar a placa que tem problema nesse televisor de plasma da LG. Aqui nós retiramos os parafusos da tampa. Vamos agora estar removendo essa tampa. Vamos trabalhar internamente na identificação desse defeito desse televisor. Bom, antes de mais nada, abrindo o televisor, você não vai ligar na energia, não vai fazer nada. O que você vai fazer? Primeiramente, vamos desligar a fonte de todos os estágios de potência. O que é estágio de potência? Quando sai da fonte, vai para YZ, da YZ vai para Z-SUS. Então esses dois estágios aqui são os estágios que a gente chama de potência. Y e Z trabalha com a tensão e corrente alta para estar ativando o painel de plasma, tá? Então a gente vai estar desligando a fonte, medindo as saídas de potência dela, se existe algum problema.
No momento vamos medir o estágio de potência, porque televisores de plasma, 90% dos problemas que dão são de fonte, ou de Z-SUS ou Y-SUS. Não apresenta um problema nesses 3 estágios aqui, o televisor para. Então você já está tipo marcado. As placas que são mais problemáticas você vai estar pegando comigo junto. Placas amarela, tá? Esse begezinho, esse marronzinho aqui, esse amarelo aqui, tem 2 cores de placa nos televisores de plasma. Placas verde, que é a controladora, que é os drive de coluna, né? Coluna não, os drive de linha inferiores, drive X, placa principal e controlador. E aqui a buffer, tá? Essas placas verdes são menos propícias a apresentarem problema. Por quê? Porque elas trabalham com a tensão tudo já mais estabilizada, com a corrente mais baixa, já passou por reguladores, são tensões mais baixas, que trabalham nesses estágios. Então elas são sinalizadas como placas verdes, que são menos propícias a dar problema. Dão problema, mas são menos propícias a dar problema. Então, amarela já é uma placa de atenção. Como não tem placa vermelha, tem amarela. A amarela é tensão. É um símbolo de atenção, né? Então, trabalha com correntes altas, alimentação, a placa da fonte, amarela. A Z-SUS, amarela. E a Y-SUS, amarela. Então, vamos estar trabalhando uma dessas 3 placas, provavelmente está com problema. Já estou mastigando para vocês coisas assim que vocês podem olhar na internet. Talvez ninguém vai estar dando essa dica para vocês. O Dras TV, ou César, né, como eu me chamo, estou passando para vocês uma dica valiosíssima para quem trabalha nesse sentido. Que na televisão de plasma, as placas mais propícias a você achar o defeito e problema são uma dessas 3 placas, tá? Amarela, presta atenção, amarela, ok? Nas verdes, esquece, as verdes dificilmente dá problema. Dá problema? Dá problema. Não, eu só não estou dizendo que não dá problema, eu estou dizendo que num estágio de funcionamento normal, que não pegou raio, não teve nenhum outro tipo de problema na TV, ela parou, né? Normalmente, geralmente, é uma dessas 3 placas que está apresentando problema. Então o que nós vamos fazer? Vamos deixar essa placa aqui separada, essa separada e essa separada. Vamos estar desligando o chicote então, que sai da fonte vem para essa e dessa vai para aquela. Então a gente desliga 2 chicotes aqui para estar desligando as 3 placas. Tirei a alimentação da fonte. A fonte não alimenta mais estágio de potência. Mas entre essa placa e essa aqui tem uma comunicação nesse chicote. A gente pode estar desligando esse chicote também. Por quê? Porque você pode ter um problema de curto nessa placa e vai estar medindo lá naquela outra e vai apresentar um problema de curto lá, na mesma linha. Por quê? Porque ela trabalha alimentando aqui e lá. Elas têm uma interligação. Então você vai medir essa placa em relação à Terra e as medições, essa em relação à Terra e medições, e essa em relação à Terra e medições de funcionamento. E a gente vai identificar se tem problema nessa ou nessa. Z-SUS, fonte, Y-SUS. Uma dessas 3 aqui é batata, que provavelmente vai existir um problema. Como que você vai estar medindo? Agora o procedimento de teste nas placas. Primeiramente você pega um multiteste, de preferência analógico. Vamos pegar o nosso aqui. Vamos colocar de maneiras que vocês visualizem o multiteste e vamos fazer a medição. Primeiramente vamos fazer a medição nessa placa do meio aqui, para a gente ver a placa da fonte, qual é a situação dela.
Eu vou estar botando o multiteste aqui, ó, de modo que vocês enxerguem bem o que está acontecendo. Vamos calibrar o nosso multiteste. Vamos estar colocando ele na escala vezes 1 ou vezes 10. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar em vezes 10. Se você tiver vezes 1, vezes 10 e vezes 100, pode estar colocando em vezes 100. No meu caso não tem. O meu é vezes 1 e vezes 10. Depois já é a escala de vezes 1K. Fica muito alta para a gente pegar alguma fuga, alguma coisa assim. E vai estar mostrando, tipo, erroneamente alguma fuga que não existe. Então bota em vezes 1, vezes 10 ou vezes 100. Um desses três. Beleza? Beleza. Agora vamos zerar um curto aqui. De modo que ele fica no zero, um curto. Vamos botar ali, ajustemos, 0. Se chegar no zero, é um curto total. Vamos lá, 0, curto total. Digamos que você vai medir aqui na carcaça, 2 pontos, deu 0, tá um curto total, tá um jumper. Então essa placa está em curto. Bom, regulado o multiteste, vamos vir. Deixa eu fazer assim, vou trazer bem próximo aqui, diferente, vou trazer a nossa câmera e a gente vai estar medindo e vocês vão estar visualizando aqui no multiteste e também os pontos que eu vou estar medindo. Vamos vir próximo aqui, vamos chegar junto, deixa eu ajustar aqui. Aqui. Que beleza. Olha só. Aqui tem o chicote de saída. Tá? Onde tem aqui a tensão de VS. A nossa tensão de VS nesse televisor é de 206 volts. E a tensão de VA. A nossa tensão de VA é de 60 volts. Mas isso é medindo em tensão. A gente vai estar medindo, no caso agora, se existe algum curto nessa linha. Se tiver um curto nessa linha, a gente vai trabalhar nessa fonte, que o problema é nela. Ela não pode ter curto. A saída de VS e VA ela tem que estar livre, sem curto nenhum a carcaça. Como que você vai estar medindo? Com a ponteira preta, você vai botar aqui nos terminais, qualquer um dos dois aqui que está escrito VS, a ponteira preta aqui, e a ponteira vermelha você vai botar em qualquer ponto da carcaça do televisor, e lá não pode ter condução de fuga ou curto à placa. Então essa linha está em curto com a placa, então problema aqui nos componentes. Então você pega a ponteira preta, bota aqui, e a vermelha bota na carcaça. Pronto. Viram que deu só um pulsinho ali por causa que tem capacitor, alguma coisa ali, é normal. Só que ele não pode, tipo, vir pra cá, pra outra ponta, que estaria em curto. Tipo, se eu botasse assim, ó, medisse aqui, e ele fosse lá pra outra ponta, estaria em curto. Então essa saída de tensão de VS, ela estaria em curto com a carcaça, por algum capacitor, algum componente aqui, algum FET, alguma coisa estaria aqui, algum regulador estaria em curto aqui. Então a gente trabalha nessa placa porque ela tem problema. Mas como a gente pegou a saída dela, ligou a carcaça, só deu um pulsinho, não aconteceu nada, isso significa que aqui nessa linha de saída dessa fonte não tem problema, na saída de VS. Agora vamos fazer a mesma coisa com a de VA. A de VA também não pode fechar um curto. Nota que deu um pulsinho e voltou. O que isso nos diz? Nos diz que essa placa da fonte, ela não está em curto. Não é ela o problema, ok? Até o presente momento, problema de curto ela não tem. Claro que ela pode faltar uma tensão de VS em funcionamento, tem um componente aberto aqui, de modos que depois, no teste de tensão, se não estiver saindo aqui, você vai trabalhar aqui na fonte, porque ligando na energia ela tem que ter essa tensão. No caso de saída, ao você ligar a televisão, mandar ela ligar no standby, ela vai sair aqui os 206 volts, ok? Mas aí já é um teste não é um teste de identificação de placa com problema.
É o primeiro estágio de identificar um curto nas placas. Então, nessa placa nós não temos problema, na placa de fonte nós não temos problema. Vamos trabalhar agora nessa outra placa aqui, tá? Vamos posicionar aqui legal. Vamos trabalhar nessa placa aqui. O que é essa placa? Essa placa aqui é a placa Z-SUS. Vamos trabalhar aqui na placa Z-SUS, onde aqui a gente tem a entrada também de VS, e a gente vai poder estar fazendo as medições aqui direitinho para ver se tem algum curto à terra. Então aqui a gente vai estar pegando e vai estar posicionando direitinho aqui e vai estar fazendo a medição do curto à terra nessa placa.